senhor tem que entrar no meu carro, vou te levar para uma viagem, eu te devolvo, mas o senhor tem que ir comigo. Eu digo, não vou sair daqui. Ele disse, eu tenho 2 filhos para criar e eu preciso dos $100 que me deram. Senão eu vou ter que devolver os $100 e eu preciso pagar a comida dos meus filhos hoje. Por pena dele, eu saí com ele. Entrei dentro do carro, um carro velho, e ele deu uma volta por Jerusalém. E ele me levou no alto de uma montanha, numa vista privilegiada que eu nunca tinha visto. Já tinha de Israel muitas vezes. E nós sentamos no meio de um lugar meio deserto, numa altura que dava para ver Jerusalém inteira. E eu vi a cidade velha de Davi, eu vi o Muro das Lamentações, eu vi o Domo da Rocha, eu vi o Monte das Oliveiras. E aí ele sentou do meu lado e eu sentei de cá. Eu falei, e agora? Ele disse, agora fica aí meditando, que eu vou ficar meditando daqui. Eu falei, meu Deus, só parece louco na minha vida. E ele começou a fazer assim na barba. Ele olhava para mim, ria, disse, tá tudo bem? Eu disse, não tem o que fazer, tá? Nós ficamos 40 minutos sentados, sem ele falar nada. Daqui a pouco ele abriu a boca, Wesley, e falou assim, o senhor está com calor? Eu disse, o sol está estalando mamona, está me queimando todo. Ele disse, na hora do calor, o que o senhor tem vontade de fazer? Eu disse, beber água. Ele disse, o senhor pode me citar um texto da Bíblia sobre isso? O senhor é pastor? Eu disse, posso. E ele falou, qual? E eu citei o Salmo 42. Assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Ele olhou para mim, sorriu, mexeu na barba e disse, o que Davi está falando? Eu disse, ele está dizendo que está com sede. Está no deserto. A corça procurou água. Ele disse, eu estou igual uma corça procurando água para beber. E ele olhou para mim sorrindo e disse, se eu lhe provar que Davi não está com sede de água, mas que ele precisa de água para outra coisa, o que o senhor faz? Eu disse, eu vou achar interessante. Ele falou, então deixa eu lhe contar a história. E aí ele contou uma história que mudou a minha vida. Ele me falou de Davi. Só que ele falou de um Davi que eu não conhecia na Bíblia. Ele falou do Davi da história dos hebreus. De um Davi que sofria dentro de casa. De um Davi que tinha problema com a família. De um Davi desprezado pelo pai. Porque no dia em que Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel, o único que não estava em casa era Davi. E era o mais novo. E ele não estava em casa por quê? Porque ele era todo diferente. Diferente na altura, diferente no cabelo, diferente na cor dos olhos. Era um rapaz de gentil aspecto. Havia uma série de coisas que faziam Davi se sentir um peixe fora d'água dentro de casa. E ele me disse, o sonho de Davi era ser aceito pelo pai. Problema de paternidade. Ele disse, para Davi ser aceito pelo pai, ele colocou uma coisa no coração dele. Preciso surpreender o meu pai. E de que forma que o menino judeu surpreendia um pai? Caçando. Levando para o pai uma iguaria. Uma caça exótica. Mas como é que ele pode surpreender o pai que é fazendeiro? Jessé, o belemita, era fazendeiro. E ele tinha todos os animais. Ele tinha vaca, tinha boi, tinha cabrito, tinha ovelha. Ele tinha todos os animais. Como é que você surpreende o seu pai se ele tem todas as carnes? Aí ele me disse, Davi foi em busca de uma carne exótica. Ele saiu em busca de uma corça. Ou um cervo. Que é um quadrúpede. É um animal forte, a carne é tenra, é boa, só que é muito difícil de ser pega. Porque a corça tem uma agilidade, uma força nas suas pernas, que ninguém consegue correr atrás dela. Porque ela é muito violenta. Mas Davi quer surpreender o pai. E ele disse, Davi foi para o alto das montanhas procurar uma corça. E como Davi era um exímio caçador, caminhando pelo meio da montanha, ele viu pegadas, rastros. E ele conhecia o ambiente pelo chão. E ele via onde a corça tinha pisado, onde o cervo tinha escorado. E ele foi seguindo, até que ao longe ele avista a corça. E quando ele avista a corça, ao invés de avançar para cima dela, ele deita no meio do chão e procura ir se aproximando dela sem que ela perceba que ele ali está. Ele precisa esperar o vento passar, para que o vento não leve o cheiro dele. Ele precisa não fazer barulho, ele tem que se aproximar o mais rápido possível e se aproximar a uma distância que a flecha dele atinja a corça. Porque se a corça perceber, ela dará um pinote e correrá numa distância que ele não vai alcançá-la. O rabino disse que enquanto Davi está fazendo isso, aparece um concorrente dele
no meio da montanha, um leão. Não era um leão selvagem da selva, era um leão da montanha. O leão da montanha tem uma resistência incrível. Ele tem força, ele é mais forte do que a corça, ele é mais forte do que o cervo. Só que o cervo, a corça, é mais rápida do que o leão. Ele é mais ágil do que o leão. Só que o leão tem mais resistência do que a corça. E Davi sabe que não dá para brigar com o leão. Mas ele sabe também que se o leão conseguir pegar aquela corça, ele não vai conseguir levar ela para casa, porque a corça pesa mais de 200 quilos. E o leão vai matar a corça, vai comer um pedaço dela, vai levar um pedaço para sua família e vai sobrar um resto. Então Davi tira o foco da corça e começa a olhar o leão. Ele diz: eu fico com o resto do leão. E o leão, quando percebe a corça, também não pode correr, porque se ele correr, a corça vai perceber e ela é mais ágil do que ele. Então o leão vai indo pelas beiradas, pelas brumas, até que em certo momento é impossível não ser notado. E a corça, quando percebe o leão, ela sai correndo. E quando ela sai correndo, o leão corre atrás da corça e Davi corre atrás do leão. E Davi sabe que chega um momento que ele não vai mais ver nem leão nem corça, mas as pegadas no chão vão levar ele até ela. E o leão também sabe que não dá para concorrer com a corça na velocidade, porém, ele tem mais resistência do que a corça. E a corça, por ser um animal que conhece o predador, sabe que ela está perdida. Pergunte por quê? Porque o leão tem um dom, ele tem um olfato, que quando ele sente o cheiro da corça, a corça pode ir para onde ela for. Ela pode sumir de vista. O leão vai procurar ela como se tivesse ficado um rastro invisível. E por que ela transpira? Medo. A corça libera o cheiro do medo. Você sabia que alguns animais conseguem isso? Alguns animais sentem o cheiro do medo. Alguém aqui já teve a experiência de estar passando numa rua, aí você olha, tem aquela porcaria daquele chihuahua. Ele é do tamanho da sua mão, parece um rato. Aí você olha para ele, daqui a pouco ele começa a latir. Ele quer, você fala: meu Deus, olha o tamanho da criatura. E o pior, a gente sai de perto, porque aquele bichinho, quando morde, machuca. Por que é que esse chihuahua late pensando que é um pitbull? Porque ele sentiu o cheiro do medo. Cavalo sente o cheiro do medo. Sabia disso? Alguém aqui já foi da roça? É sério, eu estou aqui em Londres e tem gente que morou na roça. Você já sentou no cavalo? Eu lembro que uma vez meu avô me colocou em cima de um cavalo. Aquilo não era um cavalo. Aquilo era um pangaré. Alguém lembra do desenho do Pica-Pau? Lembra do pé de pano? Era igualzinho aquilo. Só tinha barriga, o infeliz. Ele andava até encurvado de tanta barriga. Meu avô me colocou em cima daquela porcaria. E eu sentei, meu avô falou: cuidado, falou, pode deixar, avô, eu sou peão de boiadeiro. Oh, meu Deus. Esse cavalo começou a perceber que eu fiquei com medo. Ele se sentiu um manga larga, um cavalo de raça. Ele saiu correndo e me jogou em cima de um pé de café. Eu me arrebentei todo. Lá veio meu avô e disse: ê, menino medroso. Eu falei: não é medo não, avô. Ele falou: até o cavalo sabe que você tem medo. Os antigos sabiam que cavalo sentia cheiro do medo. Como é que alguns animais têm isso? Todas as vezes que você fica tenso, todas as vezes que você fica ansioso, você transpira. Não só transpira, você libera uma enzima que cachorro e cavalo sentem o cheiro. A corça liberou uma enzima que o leão sentiu o cheiro. Eu chamo de cheiro do medo. A corça fugiu porque ela corria mais do que o leão. E o leão continuou no trote dele. Porque ele não precisa ver a corça. Na medida que ela corre, ela transpira e fica um rastro invisível que ninguém vê. Mas o leão sente. O rabino contou que essa história terminou na beira de um riacho. Porque quando o leão correu atrás da corça, ele se deparou com um ribeiro de águas. E ficou parado. E quando Davi se aproximou de longe, ele viu o leão fazendo assim. Buscando o cheiro da corça. E ele não sentia mais nada. A corça sumiu. E o cheiro do medo também. E Davi ficou observando para ver o que o leão ia fazer. O leão agora tem que usar o instinto. Escolher esquerda ou direita. Porque ele não sente mais o cheiro da corça. E o leão saiu. O rabino diz que a tradição deles fala que Davi se aproximou do ribeiro, porque ele estava cansado de correr atrás do leão. E quando ele começou a beber água, ele viu uma moita à direita de capim. E ele viu a moita se balançar. Quando ele observou,
Quem é que levanta de trás da moita?